Questão 6 chegando. A questão 6 traz para a gente as informações. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dados em quilômetros. A reta de equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P-5 e 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô, de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto. Ora, como vocês já estão vendo aqui, eu destaquei as informações relevantes, que é a equação da reta, essa reta aqui, que é a equação y igual a x mais 4. Marquei aqui no segundo quadrante o ponto P, que é justamente onde vai ser construído um hospital público. Então é um ponto nas coordenadas -5 e -5. Ele disse que deve ser prevista uma estação de metrô, de modo que a distância até o hospital não ultrapasse 5 km, então não seja maior que 5 km, e diz que isso vai ser satisfeito se usar qual ponto. Aí o que é que a gente vai fazer? Vocês já estão vendo aqui. Vamos testar as alternativas. Primeiro, ponto -5 e 0. Se você for testar esse ponto -5 e 0 na reta, vai verificar que esse ponto não pertence à reta. Veja, se você substituir x por -5, você vai ter -5 mais 4 menos 1, y igual a -1, o que não é verdade, porque o y do ponto está dando 0. Significa dizer que esse ponto não pertence à reta. Quando eu testo a letra B, substituindo x por -3 mais 4 dá 1, que é o valor de y que está anotado aqui. Então, a primeira conclusão que eu chego é que esse ponto pertence à reta. Se ele pertence à reta, eu vou fazer o teste da distância do ponto P, que de coordenadas -5 e 5, até o ponto E, que eu chamei o ponto da estação, que é o ponto que tem coordenadas -3 e 1. Então, nós vamos testar isso aqui. Calculando a distância entre pontos, então a distância do ponto P até o ponto E será -3 menos 5, que é o ΔX, aqui o ΔY, 5 menos 3, 2 ao quadrado, 4, 5 menos 1, 4 ao quadrado, 16, 16 mais 4 é 20, a raiz quadrada de 20, você sabe que é menor que 5, porque a raiz de 5 é 25 e a raiz de 4 é 16, então esse número, a raiz de 20 é um número maior que 4, menor que 5. Como ele quer que seja, não fosse maior que 5 km, então a letra B atende a alternativa B, correta, portanto. Ok?